Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Podem se sentar em nome de Jesus. Pode glorificar. Enquanto a gente louva o Senhor, a gente entende que cadeias são quebradas, a atmosfera da igreja é mudada e a gente tem que aproveitar desse ambiente. Então não fique em silêncio não, aproveita para adorar o Senhor. Enquanto isso, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22. Meninas, muito obrigada pela confiança, pelo privilégio de pregar a palavra. Deus abençoe vocês. Bom, eu amo meu papelzinho, gente. Eu esqueci meu papelzinho hoje. Meu esboço. Estava ali correndo para anotar no celular o que eu estava lembrando. Mas sempre na dependência do Senhor a gente sabe que vai dar certo. Amém? Êxodo 15, do verso 22 ao verso 27. Vamos ler todos juntos? Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam. Amém. Eu fico muito feliz e muito grata ao Senhor quando o Senhor testifica a mensagem que a gente preparou, que a gente orou, e aí o Senhor usa louvores, o Senhor usa testemunhos para convergir para um propósito só. E isso é a obra do Espírito Santo na igreja, isso é maravilhoso de testificar. O Senhor colocou no meu coração de falar com a igreja hoje sobre deserto. Nós vemos na trajetória, na palavra que nós lemos, um momento ímpar do povo de Israel. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. O capítulo 15 vai começar com eles, com Miriam dançando e cantando com as mulheres. Moisés escreve um cântico de louvor ao Senhor. E no versículo 22, começa a aparecer a primeira circunstância de um deserto. No capítulo 13, nós vemos que o Senhor vai falar para eles descerem para uma direção que não era mais fácil, que não era mais perto, muito pelo contrário, era muito mais complicado o caminho que o Senhor estava mandando eles irem, mas o Senhor explica para eles que não ia deixar eles irem pelo caminho convencional, porque eles iam se assustar com as guerras e iam desistir da terra prometida. Então eles mandam o povo de Israel dar a volta pelo meio do deserto de Sur. O deserto de Sur, quando a gente vai pesquisar a tradução desse nome, ele tinha esse nome porque ele era um deserto muito montanhoso, cheio de altos e baixos. Sur significa muro. E aqui a gente vai ver de fato um povo que vai passar por muita dificuldade. Vai ter muito empecilho no meio dessa trajetória. O primeiro empecilho que a gente vai encontrar é justamente esse que a gente acabou de ler.
Eles vão sair desse momento incrível que foi a travessia do Mar Vermelho. Eles vão começar uma caminhada, e numa caminhada de 3 dias, eles vão encontrar o primeiro grande problema. Está no deserto, uma multidão, que realmente era uma multidão. Eles, caminhando, começa a faltar água. A Bíblia vai falar que eles começaram a murmurar com Moisés. E vão falar: Moisés, acabou a água. A gente vai morrer aqui no deserto? 3 dias de caminhada, depois de atravessar o Mar Vermelho. E o povo já estava achando que ia acontecer o quê? Vamos morrer. Quando eles trazem para Moisés esse problema, eles estão ali na trajetória, caminhando, e avistam, Moisés vai clamar ao Senhor, e eles avistam um oásis, um lugar de água. Quando provam da água, a água era o quê? Amarga, não dava para beber, não ia matar a sede, podia fazer mal, não dava para tomar aquela água. Então Moisés clama ao Senhor, o Senhor dá um direcionamento a Moisés, e o Senhor trata a água para que a água se torne potável. Diante dessa situação, a gente precisa avaliar alguns pontos importantes dessa caminhada. Quando a gente vai olhar para a história da Bíblia, todas as vezes que o Senhor fala de desertos, que a gente for parar para avaliar, a grande maioria das vezes, é o Senhor quem colocou a pessoa lá. Engraçado. Quando a gente vai olhar para a trajetória, por exemplo, do mesmo deserto de Sur, ele é citado na história de Agar. Quando Agar quer fugir de Sara, ela corre para o deserto de Sur, e lá ela tem um encontro com Deus. O anjo do Senhor manda Agar fazer o quê? Volta e humilha-te debaixo da tua senhora, debaixo da autoridade da sua senhora. E ela volta. Aquele lugar ficou marcado como lugar de encontro. Com o povo de Israel, quando o Senhor manda que o povo de Israel desça para o deserto de Sur, o Senhor está mandando eles lá, porque o Senhor precisa ter um encontro com eles. Eles saíram com uma mentalidade de escravos. 400 anos. Quantas gerações ensinando uns aos outros uma mentalidade de escravatura, de escassez, de se contentar com o mínimo para a sobrevivência. O Senhor queria tratar com esse povo, para criar neles uma identidade primeiro de filhos e depois de nação. Para isso, eles precisavam prosseguir um deserto mais longo. Eles precisavam ser colocados em um deserto de dificuldades, para que esse deserto se tornasse o lugar do encontro com o Senhor. Quando eles estão caminhando, eles enfrentam algo que todo deserto tem. Todo deserto tem escassez. Não tem como a gente parar e olhar para a situação de um deserto e imaginar abundância. Alguém imagina uma abundância no deserto? Ostentação no deserto? Impossível. Deserto é lugar de escassez. Sempre vai estar faltando alguma coisa no deserto. Aquele povo começou a sentir a escassez da água. Mas a escassez da água era um princípio de uma escassez muito pior. A escassez de água que o povo passou revelou a escassez de fé que eles tinham em Deus. Eles acabaram de vivenciar um milagre. Para a gente entender que a nossa fé não é alimentada por experiência. Porque a experiência é maior do que a do povo de Israel, ninguém teve. Eles tiveram uma experiência, mas 3 dias depois, eles estavam abrindo mão da fé por causa de uma escassez.
Na escassez daquele povo, eles caminhando, eles murmuraram contra o líder deles. E aí a gente vai ver que a semente da murmuração só cresceu no meio do povo. Começaram murmurando contra o líder, no capítulo seguinte eles já estão murmurando contra Deus. Cuidado, porque tudo que é sério não começa sério, começa pequenininho. Às vezes, você não tem coragem ainda de falar contra o seu Deus, mas você começa falando contra o irmão, você começa falando contra o pastor. Dali a um tempo, falar contra Deus é fácil, você já virou um hábito. Aquele povo não começou com o pecado da murmuração em larga escala. Eles começaram murmurando contra Moisés. Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai dar uma provisão. O Senhor vai dar a provisão de transformar as fontes amargas em água doce. E nós? Já foi falado aqui sobre a sobrevivência no deserto, sobre sobreviver adorando. Já foi falado aqui sobre atravessar o mar adorando. E de fato, não tem uma outra forma de se atravessar um deserto. Aquele povo, infelizmente, recorreu à murmuração como saída. E Deus é tão misericordioso, gente, que o povo murmurava e Deus atendia. Misericórdia de Deus, favor de Deus sobre aquele povo e sobre nós também. Afinal de contas, nós também somos muito falhos quando nós estamos no deserto. Mais uma vez, o Senhor continua levando o povo dele para o deserto. Nós somos colocados em situações, nós somos colocados em circunstâncias de dificuldade, de empecilhos, de muros. Quantas vezes a gente faz um plano e o Senhor usa desse plano para nos colocar no deserto? Você fala, Senhor, mas está tudo dando errado. Deserto. Quantas vezes nós somos levados ao deserto pelo próprio Deus? E aí a gente vai ver na palavra mesmo aqui, ó, no verso 25. Fala que ali o Senhor nos provou. O Senhor os provou no lugar do deserto. O deserto é para nós uma prova, sim. E eu não concordo que crente tem que viver só de deserto. Misericórdia. Tem gente que parece que é um deserto infinito. Deus resolve um problema, ela nem contou o testemunho do problema, ela já está reclamando do próximo. Não tem que ser assim. Mas o Senhor nos gera algumas vezes no deserto para passar uma prova, para curar o quê, Giovana? Para tratar o quê? Nosso caráter como filho, nosso caráter como povo de Deus. Nós precisamos passar pelo deserto de vez em quando para a gente lembrar quem que é Deus. Para a gente olhar para a gente e lembrar quem é a gente diante de Deus. O Senhor nos leva muitas vezes ao deserto. E como eu disse, todo deserto tem o quê? Escassez. Talvez o deserto que você tenha enfrentado tenha te gerado uma escassez de paz. E enquanto eu preparava a palavra, o Espírito Santo testificava no meu coração que muitas pessoas aqui estariam dessa forma. Com uma escassez de paz. Não sabe o que é deitar e dormir, pegar no sono. Porque a situação do deserto tem gerado tanto conflito que a paz que excede todo entendimento já foi embora há muito tempo. Talvez a sua escassez aqui hoje seja uma escassez de alegria.
Seu sorriso é o do vai tudo bem, mas está morrendo lá na sua casa. O sorriso é da boca para fora, mas dentro do coração não conhece qual é a verdadeira alegria. Está faltando. Talvez a sua escassez aqui hoje é uma escassez de saúde. Todo dia uma dor diferente, todo dia um problema diferente. Você está falando, Jesus, o que está acontecendo? Existem situações onde o Senhor vai nos colocar à prova e vai evidenciar a nossa escassez. Talvez a sua escassez seja uma escassez financeira. E essa todo mundo conhece, porque eu acredito que todo mundo já teve uma experiência assim. Da escassez financeira, de vivenciar realmente a provisão. Tem hoje o de comer hoje, de amanhã a gente já não sabe. Escassez, deserto, provisão. Talvez a sua escassez aqui hoje é uma escassez espiritual. Sabe aquele vazio? E eu não estou falando de vazio emocional. Existe a escassez emocional também. Mas é um vazio de vir à igreja, de entrar aqui nessa porta, de participar da oração, participar do louvor, ouvir a palavra e sair daqui vazio. E chegar em casa e falar, Jesus, o que eu fiz na igreja hoje? Para que eu fui? Eu entrei triste e saí pior. Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor usa profeta para todo mundo e não usa um profeta para mim? Por que quando fulano e fulano e fulano ora, o Senhor responde e comigo eu não vejo? Talvez a sua escassez espiritual é você chegar e falar, Senhor, eu sinto tanta falta da tua presença. Jesus, eu tenho tanta saudade de quando eu ajoelhava e eu conseguia orar, mas agora eu não consigo. Talvez a sua escassez espiritual é um pecado que dói, porque você sabe que está em pecado. Mas a sua falta de confiança em Deus te impede de confessar e deixar. E você está caminhando passo a passo para a distância de Deus. E isso está te matando por dentro. Você sabe que tem a falta. Você sabe da escassez que você está vivendo. Aquele povo vivenciou uma escassez que fez mostrar onde é que estava a confiança deles, onde estava a fé deles. E hoje eu quero te perguntar, no deserto, qual é a tua escassez? Qual tem sido a falta que tem sido revelada no teu deserto? Qual tem sido a escassez que está ficando escancarada no seu coração? O Senhor vai conduzir aquele povo no meio do deserto para evidenciar a escassez de fé daquele povo. E a nossa? Qual tem sido a nossa escassez? Qual tem sido a falta que tem gritado, talvez até nos nossos comportamentos? Talvez a falta do Espírito Santo aí está tão grande que seu comportamento já perdeu em muito de um comportamento cristão. Já está evidente a sua escassez para todo mundo. Qual tem sido a nossa escassez? E o Senhor vai transformar, no meio da escassez, uma fonte amarga em uma fonte doce. O povo vai ser alimentado da água, da falta que eles tinham, eles vão ser supridos. Só que eu quero que vocês leiam comigo o verso 27. Êxodo 15, 27. Vamos ler todos juntos. Êxodo 15, 27.
Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Sabe qual que era a diferença de distância de Elim para Mara? Por volta de 10 quilômetros. Vocês acham que o destino era Mara? O destino era beber de fonte amarga? O povo percorreu em 3 dias 90 quilômetros. Quando faltava 10 para eles chegarem no que Deus tinha preparado, eles pararam para beber de fontes que não era para ter bebido. A escassez colocou eles em uma situação de vulnerabilidade. Pararam de perguntar ao Senhor o que era para ser feito e começaram a olhar só para a falta. Está faltando, estou com sede, preciso de água, vamos parar. Onde a gente achar, a gente para, a gente fica. E o que o Senhor está nos falando com isso? Qual tem sido a fonte amarga que você tem bebido por causa da tua escassez? O Senhor tem destino de refrigério preparado para você, mas você ainda está querendo parar em fontes amargas para resolver o seu problema. A gente ainda quer parar para recorrer ao que o Senhor não mandou. Quer tratar uma ferida emocional com um relacionamento distorcido, para parar aqui a dor que eu sinto na minha alma. Eu quero tratar a minha frieza espiritual, a minha escassez espiritual, montando nas costas das missionárias. Vem, ora para mim, jejua para mim, faz campanha para mim. Meu pastor não me visita, meu líder não me acompanha. É por isso que eu estou desse jeito. Fonte amarga. Recorrendo ao que não tinha que recorrer. Está em escassez financeira, mas não está devolvendo o dízimo. Como que a gente vai resolver se a gente parou de olhar para a fonte que é Jesus? Como que nós vamos chegar no lugar de refrigério se tudo que é proposta para resolver o nosso deserto a gente está aceitando? O Senhor já tinha Elim preparado para esse povo. A tradução do nome Elim é lugar de refrigério em Deus. Eles não saíram do deserto depois de Elim, mas o Senhor tinha refrigério no meio do deserto para aquele povo. O Senhor tinha água em abundância, sombra em abundância, descanso em abundância. Não era mais a provisão como foi as águas de Mara. O Senhor transformar a água amarga em doce foi só uma provisão. Mas o que Ele tinha preparado era a abundância. Qual tem sido a fonte que a gente tem recorrido? Quais têm sido as fontes amargas que a gente tem bebido? E muitas vezes a gente está orando pela fonte amarga, sendo que a gente deixou de olhar para o destino que o Senhor mandou a gente ir. A palavra do Senhor para aquele povo é que eles marchassem no deserto, se mantessem firmes, confiando que o Senhor sabia o que estava acontecendo. Mas a escassez fez eles pararem. Será que nós temos parado por causa da nossa escassez? Será que ao invés de caminhar marchando, a gente tem se deixado seduzir por causa de fontes amargas? Só Jesus é a fonte. Não existe outro. No Evangelho de João, nós temos o versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que nós estamos procurando vida em outros lugares?
Por que que nós estamos procurando solução em outras fontes? Por que que nós estamos bebendo de águas que o Senhor não nos mandou beber? É hora da gente fazer o caminho de volta e nos voltar à fonte que é Jesus. A diferença entre os dois destinos que esse povo parou era tão pequena, perto do que eles já tinham andado. E aqui eu quero falar com você, que está enfrentando um deserto, foi colocado na prova por causa do Senhor, e no meio desse deserto, a escassez está batendo, e você está pensando em desistir. Você está pensando em parar e beber das fontes erradas. Você está pensando em negociar ministério, negociar chamado, negociar unção, negociar família. Está tudo em xeque, porque a única coisa que você quer é sair desse deserto. Mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu vim te entregar uma palavra. É para você se manter firme, porque o que Deus preparou para você está pertinho. Não desiste, não para de orar, não para de apresentar campanha, não para de levantar altar ao Senhor na sua casa, não para de clamar ao Senhor, não desiste, não para em fonte amarga, porque o Senhor já tem destino preparado para você, o Senhor já tem águas e refrigério para você. Não desista, se posicione em marcha em nome de Jesus. Não é para você ficar jogado, enfraquecido. O deserto dói mesmo, é prova, não é para ser fácil mesmo, não. Mas recorrendo a Jesus, que é a fonte, você consegue sobreviver nesse deserto. Você consegue chegar a Elim e testificar que Deus é o Senhor do refrigério. Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Conscientes da nossa escassez, a nossa responsabilidade é se manter firme e dependente. Se for para ser firme na sua força, vai dar muito errado. A nossa firmeza para continuar a caminhada, mesmo na escassez, ela não está na gente, ela está na nossa dependência em Deus. O quanto você depende de Deus é o quanto você consegue caminhar. E nesse momento, eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas para nós orarmos. Eu quero convidar você que entendeu qual é a tua escassez e que tem bebido de fontes amargas. Você reconhece que tem tomado decisões, entrado em situações que o Senhor não te mandou entrar, mas para tentar dar um jeitinho no seu deserto, você aceitou essas propostas. E hoje, você não vai vir aqui receber uma oração para resolver o seu deserto, não. Você vai vir aqui para reconhecer diante de Deus que você precisa fazer uma rota contrária. E a sua oração vai ser de quebrantamento e conserto diante de Deus. Além dessa pessoa, eu quero convidar você, que está ali nos últimos 10 quilômetros e está perdendo as forças. Você já se esforçou, você já se manteve firme até o seu limite. E agora realmente você está clamando a Jesus para que te dê força para continuar carregando a segunda milha, força para chegar até o lugar de refrigério. Se você se reconhece em uma dessas situações, vem aqui à frente que nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Se tiver mais alguém, aproveita esse momento. É momento de reconciliação com o Senhor. É momento de renovo de forças para quem está cansado. É o momento da gente se firmar no Senhor agora. Talvez você não se enquadrou em nenhuma dessas situações aqui. Mas fique aí e ore, para que o Senhor te sustente no meio desse deserto. Se você está vivendo a fase da abundância, já chegou lá em Elim, já está no oásis, testifica para alimentar a fé dos seus irmãos. Dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de ânimo, de encorajamento. Aleluia. Nós iremos orar. Nós vamos interceder em nome de Jesus. Senhor, Pai, a tua igreja está aqui diante do teu altar. Senhor Jesus, mediante, Deus querido, da palavra que o Senhor ministrou, Deus querido, a nós, que o Senhor, Deus querido, ministrou ao meu coração, eu quero, debaixo da autoridade do teu nome, Senhor Jesus, apresentar diante de ti essas pessoas que estão fazendo um caminho de volta diante do teu altar, que estão se reconciliando, Senhor Jesus, se tratando diante do Senhor, Deus querido, reconhecendo que não deveriam ter tomado de águas amargas. Pai, traz uma nova consciência, um novo direcionamento, Deus querido, sobre essas pessoas. Traz, Senhor Jesus, uma nova direção, Deus querido, para que elas se mantenham firmes, atravessando esse deserto e vencendo. Pai, eu quero, Deus querido, agora orar e clamar ao Senhor por essas pessoas, Deus querido, que têm se encontrado fracas. Jesus, o deserto dói. E sem o Senhor a gente não consegue. Por isso eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus. Como a tua palavra diz lá em Isaías 35, que o Senhor é quem dá força ao cansado, que o Senhor renova aqueles que estão com os joelhos e mãos vacilantes. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que haja um renovo de forças, um renovo de fé, uma reestrutura, Senhor Jesus, para carregar a segunda milha. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama agora do teu renovo sobre essas pessoas. Espírito Santo, traz novas forças. Pai, abre a visão no meio desse deserto. Jesus, abre a visão desse povo para ver onde é que está o Deus que dá a resposta e o destino do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que toda escassez que tem gritado, Pai, manda a provisão. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, manda provisão no meio desse deserto. Arebaço e decantaremarabaço e decantarebarás. Manda provisão no deserto, Espírito Santo. Sustenta esse povo para caminhar no meio do deserto. Sustenta o teu povo, Jesus, para chegar no destino traçado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar que não vai ter desistência. Ninguém vai parar em nome de Jesus. Não vai ter desistência. Na autoridade do nome de Jesus, ninguém vai recuar diante do ataque do inimigo. Ninguém vai recuar diante das forças cansadas. Ninguém vai recuar. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o renovo, nós declaramos a força, nós declaramos a ousadia, a intrepidez para poder caminhar com autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos que esses desertos são testemunhos da glória do Senhor e do poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e nós já te glorificamos pela obra que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.